Deus seja louvado para sempre e eternamente. Eu quero começar hoje por recordar o versículo de número 18, do capítulo de número 16, do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu nosso querido irmão evangelista Mateus. Jesus pessoalmente faz a seguinte declaração: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma pincelada muito rápida, antes de entrarmos na consideração central desta mensagem. Jesus é responsável pela existência da igreja. Ele disse: eu edificarei. Jesus não considera a igreja um monte de pedras, senão um edifício. Para Jesus, a igreja não é um amontoado aleatório de pessoas com propósitos religiosos, senão o seu próprio corpo espiritual místico, conforme está escrito na carta, por exemplo, aos Efésios, aos Colossenses, etc. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Há muitas igrejas que não são dele. Quanto a estas, não me refiro. Mas eu estou enfocando a igreja do Senhor Jesus. Edificarei a minha igreja. Em quarto lugar, quero ressaltar que a igreja do Senhor Jesus é una, é única, é uma igreja a nível universal. Edificarei a minha igreja. Agora, depois do dia de Pentecostes, quando a igreja foi formalmente estabelecida, as igrejas se têm multiplicado. E eu quero louvar muito a Deus pelas igrejas que estão hoje espalhadas por todos os quadrantes da Terra, por todos os continentes, por quase todos os países deste mundo. Pois bem, a igreja do Senhor. Agora, nós temos várias maneiras de definir as igrejas. Existe igreja fria, há quem diga igreja morta, e fala-se muito de igreja morna. Há igrejas florescentes, há igrejas decadentes, há igrejas modernas, há igrejas tradicionais, há igrejas conservadoras, há igrejas pentecostais, há igrejas de fogo, há igrejas que não crescem, há igrejas que não avançam, há igrejas que não param de crescer, há igrejas, todas elas vinculadas a uma igreja. Edificarei a minha igreja. A pergunta hoje é: o que é uma igreja ideal? Na tentativa de responder esta pergunta, à luz das Escrituras Sagradas, eu quero oferecer uma contribuição àqueles que amam estudar a palavra de Deus e amam apreciar o que Deus está fazendo no mundo. Eu estou falando agora sobre as 7 marcas de uma igreja modelo, as 7 características de uma igreja ideal. Claro, vou repetir, existem vários critérios de avaliação para identificar uma igreja, inclusive uma igreja ideal, uma igreja modelo. Muitas pessoas oferecem destaque para a quantidade de membros. Outras pessoas levam em consideração o patrimônio da igreja. Há uns que classificam a igreja de acordo com a sua localização. Há uns que avaliam o valor, o significado da igreja por sua situação financeira. Há uns que estão procurando descobrir qual é o nível, a dimensão de ação social da igreja. Outros estão de olho nas suas edificações centrais, ou seja, nos seus templos, principalmente estes ao estilo catedral. Há outros que estão analisando o status social da igreja. Outros que estão levando em consideração a tradição denominacional da igreja. Há outros que estão avaliando se a igreja possui ou não, alcançou ou não, desfruta ou não do reconhecimento do poder público, etc, etc. No entanto, amados, quando estudamos cuidadosamente o Novo Testamento, nós descobrimos que os critérios de Deus não costumam conferir com os nossos. Vejamos a seguir 7 marcas bíblicas de uma igreja modelo. 7 características bíblicas de uma igreja ideal. Número 1. Uma igreja modelo deve ser uma igreja cristocêntrica, o que a tornará invulnerável aos ataques de Satanás,
segundo versículo que eu já mencionei, Mateus 16 e 18, e você pode acrescentar também a leitura de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 18. O foco central de uma igreja ideal nunca é um homem, e sim a pessoa de Cristo. Os sermões que nela são pregados giram em torno de Cristo. Os hinos, precisa ter muito cuidado com a nossa hinologia. Os hinos têm que ser hinos focados na pessoa de Cristo. Tem que colocar Cristo no centro. Por quê? Porque Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso libertador. Cristo é o nosso pastor. E Cristo é o nosso mestre. Vamos cantar outra pessoa? Vamos pregar sobre outro vulto? E ainda que nós usemos qualquer tema extraído das Escrituras Sagradas, nós devemos sempre nos direcionar para Cristo. E nos recordamos de Lucas 24, quando Jesus, no caminho de Emaús, diz a Bíblia, ele começou por Moisés e ia desenhando o retrato dele próprio nas Escrituras Sagradas. João 5,39, Jesus falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Pregar sobre qualquer coisa e não pregar sobre Cristo é como não pregar. Deixar de pregar sobre os temas, mas pregar sobre Cristo é pregar. E é pregar bem, e é pregar tudo. Número 2. Uma igreja biblicamente modelo, uma igreja ideal, ela tem que ser edificada na palavra de Deus. Ela deve seguir o ensinamento de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra. A hercúlea batalha da igreja somente será vencida, amados, com a utilização permanente da palavra, tal como Jesus ensinou no episódio de sua tentação. Este exemplo é clássico e é irrecusável. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. A igreja deve sempre estar vinculada a isto. Está escrito. A terceira característica de uma igreja ideal, ela deve ser cheia do Espírito Santo. Eu não estou discutindo se ela é batista, presbiteriana, reformada, anglicana, pentecostal, assembleiana, etc. Não. Eu estou dizendo que, biblicamente, ela deve ser cheia do Espírito Santo, conforme prometido por Jesus e conforme recomendado exaustivamente pelo apóstolo Paulo. Por exemplo, Atos capítulo 1, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5. Lucas capítulo 24, verso 49. Efésios capítulo 5, versículo 18. Ei! Quase não tem fim a relação de textos que eu poderia usar. Portanto, a igreja é a continuação. A igreja atual, a igreja odierna, a igreja de hoje, tem que ser a continuação da igreja primitiva. Nós não somos uma nova igreja, não somos um novo movimento, independentemente de Lutero, independentemente de todos aqueles que foram colunas no passado, nós somos a continuação da igreja primitiva. Uma igreja que vivenciava os dons espirituais. Uma igreja que valorizava e experimentava as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, a partir de Marcos, capítulo 16, versículo 20, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Uma igreja que prega a palavra, mas omite a manifestação dos dons espirituais, não segue o padrão do Novo Testamento. Logo, não é uma igreja modelo, não é uma igreja ideal. Número 4. Uma igreja modelo ou uma igreja ideal deve ser aquela que prioriza a santidade de vida dos seus membros. Fundamentalmente, a igreja deve atentar para uma vida que tenha como objetivo estar perto de Deus. E a Bíblia Sagrada considera que estar perto de Deus significa viver em santidade. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, versos 10 e 14, algo muito especial: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Leia também Efésios capítulo 4, versículo 24. Número 5. Em quinto lugar, eu quero mencionar que a igreja modelo ou a igreja ideal
Deve ser uma igreja que pratica a oração e a adoração como estilo de vida. Orar e adorar não é algo reservado para o início dos cultos no templo, nas congregações, nos locais de reunião. Não, orar e adorar é um estilo de vida. Dê uma olhadinha em Atos capítulo 12, versículo 5. Em Atos capítulo 12, versículo 12. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Em Atos capítulo 14, versículo 14, outra vez, é um amontoado magnífico de textos bíblicos. Em sexto lugar, a igreja ideal, a igreja modelo, a igreja que quer ser identificada como continuadora da igreja primitiva, deve ser uma igreja que cresce como resultado, naturalmente, da prática de testemunhar e evangelizar. Atos 2 e 47. Marcos capítulo 16, versículo 15, verso 16. No tempo em que a igreja começou, os discípulos, os apóstolos, os diáconos, os pastores, os obreiros, o povo em geral, testemunhava individualmente, evangelizava individualmente e também testemunhava e evangelizava coletivamente. Era algo maravilhoso. Se a igreja perder essa característica, se a igreja omitir essa dinâmica de sua maneira de viver, ela pode se identificar com tudo, menos com a igreja primitiva. Amados, uma igreja modelo, uma igreja ideal, é uma igreja que mantém o princípio da autoridade. A igreja tem obreiros, a igreja tem líderes, a igreja tem pastores, a igreja tem pessoas que a governam debaixo do próprio governo de Cristo e o sentimento de fidelidade, a prática da lealdade, o exercício da submissão, a voluntariedade que deve haver em cada crente para estar de acordo com as regras estabelecidas pelos líderes, isto faz com que a igreja, na verdade, navegue sempre a porto seguro. É muito lindo encontrar este princípio de autoridade estabelecido no Novo Testamento. Todo o livro de Atos nos ensina sobre a importância de a igreja manter um clima de união, um clima de unidade, mas tudo isto debaixo do princípio da autoridade ministerial. Que Deus nos ajude para cada vez mais termos igrejas modelo. Que Deus nos ajude para cada vez mais termos igrejas que são igrejas ideal, igrejas padrão, igrejas que podem ser facilmente identificadas como continuadoras da igreja primitiva. E se ainda resta alguma dúvida sobre o que significa uma igreja que é a continuação da igreja primitiva, é somente dizer o seguinte: se o apóstolo Paulo, se o apóstolo Pedro, se Barnabé, se Apolo, se Timóteo, se Tito, se alguém daquela época chegasse hoje para assistir os nossos cultos e ficasse quietinho assim um canto observando, será que ele encontraria uma semelhança entre os nossos cultos e os cultos dos seus dias? Será que eles encontrariam algo que identificaria nossas igrejas de hoje com as igrejas a que eles pertenciam, a que eles frequentavam naquela época? Se a resposta for sim, meus parabéns, sua igreja está sendo uma igreja ideal, está sendo uma igreja modelo. Deus a todos abençoe no nome admirável, extraordinário, sacrossanto, poderoso, invencível, magnífico de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para concluir, duas palavrinhas. Primeira, nos dias 28, 29 e 30 de outubro próximo, 28, 29 e 30, é uma quinta, é uma sexta e um sábado, o último fim de semana de outubro, nós estaremos reunidos na cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, para realizar mais um Senapev. Você conhece esta sigla? Você sabe o que é Senapev? Seminário Nacional para Pregadores do Evangelho. Você está convidado a participar do Senapev,
algo preciosíssimo para a sua vida espiritual, para a sua edificação. Quem foi a um CNPF sempre quis ir a outro, e quem já foi aos anteriores quer participar deste agora. 28, 29 e 30 de outubro, em Orlando, na Flórida. E termino lhe fazendo um pedido muito amigo, muito pessoal. Se você puder me atender, eu lhe agradeço de coração. Divulgue este meu canal. Se alguém está imaginando que eu faço este canal para ganhar dinheiro, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, se eu dependesse de dinheiro do YouTube, com essas minhas mensagens, se eu dependesse para sobreviver, eu não teria nem algo para tomar café diariamente, nem para café. Eu faço isto como ministério. Eu faço isto como um cumprimento de dever ministerial para abençoar o povo de Deus. Agora, torne esta palavra de hoje conhecida de outras palavras. Visite este canal em outro dia. Veja as muitas mensagens. São mais de 50, são mais de 100, são mais de 200, são mais de 250, são cerca de 300, mais de 300 mensagens. Aproveite. Deus a todos abençoe no nome precioso de Jesus. Espero você na próxima oportunidade que eu voltar para este canal, sempre priorizando a palavra de Deus. Deus seja com todos, desde agora e para sempre. Não há nada melhor do que conhecer a Jesus, amar a Jesus, servir com Jesus, andar com Jesus e obedecer a Jesus. Amém.